Jacó ao meu lado, tenho Ana, não tenho Andréa, estou aqui. Tenho toda a teoria, tenho vontade de entrar na prática, mas ainda estou ensaiando o meu tato. Como é que eu começo? Bom, então eu vou te responder exatamente como eu respondo para as pessoas que estão começando com o magnetismo quando eu faço a formação lá na sociedade. Em primeiro lugar, o desenvolvimento dessa sensibilidade vai se dar. Se já está estudando, se mantém estudando, é preciso aliar os outros dois pontos. Um que a Andréa falou, tá? Que é a questão do foco, do domínio mental. Então, eu recomendo o quê? Relaxa, medita, respira, faz os exercícios de respiração, procura o seu melhor estado mental de tranquilidade e exercite. Não é porque não desenvolveu o tato que não irá magnetizar. Se tu tens o conhecimento teórico, tá? Sabes qual é o problema que tem a pessoa, tu podes fazer o raciocínio disso e magnetizar. E principalmente, o que eu observo da prática, tá? É que esse desenvolvimento ele é muito afetado pelo que a Andréa falou, pela ansiedade das pessoas. Então, quando primeiro a pessoa relaxa, se tranquiliza, se harmoniza, a sensibilidade por si só começa a se perceber. Porque é um exercício de autopercepção, tu entende, Nígia? Porque eu estou percebendo o outro, mas eu estou me percebendo em primeiro lugar. Para perceber o outro, eu preciso me perceber como eu sinto isso. E aí entra a importância do foco. Andréia, quer complementar? Jacó, nada? Eu fiz um curso de tato magnético aqui no Porto. E até hoje eu tenho bronca de todo mundo que participou do curso. Tenho, porque era para vocês serem mestres de tato magnético, não só em Portugal, como no mundo todo. Aí ficou cada um no seu ninhozinho, quietinho, morfando. E aí eu olho assim, aí Lígia me faz esta pergunta aqui, a turma ali que participou, todinho olhando para mim e rindo. Eu digo, meu Jesus Cristo, lá no Brasil me pedem tanto, mas brincadeiras à parte. Eu digo que é preciso a gente fazer aquilo que eu falei para eles logo aqui no primeiro dia que a gente fez o curso aqui no Porto. É uma frase muito antiga, conhece-te a ti mesmo. Se o magnetizador não se conhecer, e aqui eu estou falando agora, fluídica e energeticamente, ele pode ter o status que ele tiver, a sensação que ele tiver, vai dar tudo errado. Então, o autoconhecimento, até porque vocês lembram, vocês que participaram, 90% dos nossos exercícios não foram baseados na doença de ninguém, e sim no que a gente emite e como a gente identifica isto reagindo no corpo do paciente. Então, tudo começa dentro, não começa fora. Agora, isso não adianta. A gente pode passar as técnicas todas, demonstrar, exercitar. Se a gente não continuar, isso caindo em desuso se perde, porque não estamos falando de água fria ou café quente. Nós estamos falando de algo muito sutil, extremamente sutil. Que quanto melhor domínio tivermos dessa sutileza, maior segurança. Aí vai juntar tudo. O foco, quantas vezes eu falei em foco naquele curso? Foco é fundamental. Mas se você só tiver foco e tiver técnica e você não conhecer sua própria energia, como é que você vai ter condições de dizer que a energia do outro não está boa? Está congestionada, está bloqueada, está em falta, está sobrando? Então você tem que ter, no mínimo, algum elemento em si para poder identificar no outro, e a partir daí aí você começa a fazer as conexões, as inter-relações, e aí a gente chega longe. É como eu vejo. Fale, Gustavo. Bom, pessoal, recentemente no nosso grupo de estudo, no local do reciclo que... Em pé, Gustavo, de preferência dizendo de onde você veio, se veio da China. Não, mas se quer o
Não? Vem pra cá, fica aqui. Quando você quiser, Gustavo, faz em pé pra gente ver a carinha. Boa noite, Gustavo de Colatina, Espírito Santo. Recentemente no nosso grupo de estudo, quando nós temos, nosso local tem 2 recintos e em um dos recintos a gente aplica a magnetização, uma voluntária, eu ia magnetizá-la, né? Mas sem aplicar, sem fazer nenhuma manobra. O curioso foi que ela começou com um pestanejar dos olhos, né? E ela tem uma facilidade de desprendimento. E ela começou com uma visão. Imagina, nesses casos, o que a gente poderia passar para ela? Porque ela tem um grande receio de funcionar como magnetizadora. Talvez ela seja mais propensa a um sonambulismo, é algo que a gente está explorando. Mas já aconteceu isso com vocês? No local onde vocês costumam aplicar, de maneira assim espontânea, alguém ter esse tipo de manifestação, de ocorrência? Não nos pareceu nenhuma incorporação, não foi nenhuma psicofonia, foi mais algo tendente a um desdobramento, né? Mas ela relatou com muita clareza, inclusive a aproximação de um ente espiritual que nos foi prestar um auxílio, mas se assustou um pouquinho e acabou interrompendo esse processo. O que eu poderia passar para ela? Pois aconteceu apenas uma vez comigo. É interessante estudar o sonambulismo, mas eu não fui à frente porque eu estava em trabalho, não era um dia de pesquisa, vamos assim dizer. Ela não sabia o que estava acontecendo. No meu caso, eu achei que seria mais prudente primeiro conversar com ela, falar para ela o que é ali um sonambulismo, o que eu poderia fazer, o que ela poderia nos trazer também, colocar ela a par daquilo, não fazer algo sem ela saber. Então eu comecei já a tirar ela desse quadro primeiro e perguntei, no meu caso, eu me perguntei, é útil? Para que eu estou fazendo isso? É uma curiosidade ou não? Naquele momento eu não sabia o que era. Então eu falei, podemos fazer no outro dia? E aí, porque eu acredito que naquele momento do sonambulismo tem que ter uma troca de confiança entre o magnetizador e o magnetizado. E eu não sabia se ela estaria disposta a isso. Porque ela tinha um medo muito grande. Ela tem medo do espiritismo, ela tem medo do que está vendo, ela tem medo da percepção. E aí aquilo torna um trauma. Então, na primeira vez que ocorreu isso, eu não deixei evoluir. Eu finalizei com dispersivo. Depois nós tivemos uma conversa. Jacó? Olha, esse universo ele é grande, amplo e não tem uma receita pronta. O sonambulismo, infelizmente, nós estamos devendo faz tempo, né? E praticamente ninguém tem feito quase nada. A grande exceção ainda é o grupo do Adilson. Não é que não tenham outras pessoas, não existem outras pessoas fazendo, existe, mas é num nível de receio muito alto e muito pouco produtivo. A primeira resposta que eu daria a Gustavo qual é a do grupo? Quer usar ou quer acomodar? Se quer acomodar, não faça mais nada, já encerra por aí mesmo. Desestimula, quando estiver entrando em transe, já manda dispersivo no frontal, no numeral, chama, fica aqui, não vai. A maioria faz isso. Quer investigar? Então agora vamos. Não confia em mim. E aí você tem os vários métodos, deixa eu seguir, Deleuze, cada um vai ensinando alguma coisa, mas todos eles são indutivos e você vai tendo em cima da resposta do sonâmbulo. O sonambulismo, ele é uma ferramenta ímpar. Por mais que a gente considere, até pegando um pouco daquilo que a Ana disse, isso aí foi uma coisa mais do início dos magnetizadores, é uma ferramenta muito pouco utilizada até hoje, mesmo naquela época foi pouco utilizada. Lógico que ali era muito mais do que a gente usa hoje. Mas como foi que surgiram as técnicas? Como foi que surgiu o longitudinal para manipular? Como foi que surgiu isso? Foi indicação dos sonâmbulos, porque não existia nada disso. Então os próprios sonâmbulos foram dizendo, olha, passa a mão desse jeito, passa mais rápido, toca aqui, põe uma mão aqui, outra ali. E aí, de tanta repetição, começou a surgir técnicas.
Se vocês têm disposição de ter uma pessoa que se possa desfrutar disso, já é um primeiro grande passo. Segundo estatísticas do Barão do Potê, de 20% a 25% dos pacientes de magnetizadores são passíveis de sonambulismo. Então é um índice altíssimo. Só que quando a gente olha para as nossas casas, a gente não vê isso. Mas não vê porque a gente morre de medo. Alguns não querem, e outros já dizem logo que é mediunidade. Não, mediunidade a hora não é essa, então mata do mesmo jeito. Então o fenômeno está sendo abafado o tempo inteiro. As duas sugestões, quer parar, não quer continuar, dissipa logo tudo e chama e conversa, e nós não vamos. Ao contrário, vamos fazer uma tentativa, se não quer expor, vai para uma sala, vai. Agora em 2019, nosso grupo, a gente vai montar agora um grupo de pesquisa em sonambulismo, primeiro fechado. Nós já vimos estudando isso há mais de 5 anos e aí vamos agora montar uma equipe e vamos fazer entre pessoas sem pessoas de fora, né? Pessoas sob controle, né? Para depois ver quem é que consegue o domínio, quem é que consegue captar bem as técnicas. E provavelmente em 2020 aí a gente vai ter sessão de sonambulismo lá no Leão. Sem nenhum outro objetivo que não seja o de melhorar o que a gente faz. E estamos totalmente abertos para o que quer que surja. Surjam novidades, surjam teorias malucas, o que quer que venha, para a gente poder checar. Porque o que acontece? A medicina progrediu muito, nós não progredimos quase nada, mas com todo o avanço da medicina, tem muitas coisas que a medicina não sabe resolver. Eu estou falando para um médico, eu estou falando aqui na frente de outra médica, mas a gente sabe quantas coisas tem que não tem a menor ideia do que vai acontecer. Mesmo nós, veja bem, no minutinho que eu sentei ali junto com a Cristina de Guadalupe, ela chegou e disse assim: já para você ouviu sobre fibromialgia, que tem um médico agora que ele descobriu que as pessoas fibromiálgicas, elas têm um índice de traços na mão muito mais intenso do que uma pessoa normal. Isso não li para mim, isso é totalmente novo. Pois eu li e já aproveitei e tem 3 pacientes. Ela me disse agora, não tem 10 minutos que ela me falou isso. Tem 3 pacientes nossos de fibromialgia e a gente está fazendo dispersivos nas palmas das mãos. E as crises estão diminuindo. Uau! Vamos investigar isso. Já pensou? É o caminho inverso. A medicina, de repente, apontou, alguma pessoa fez alguma pesquisa, ou observou, né? Porque você tem essa curiosidade, você tem fibromialgia, deixa eu olhar a palma de tua mão. Nossa, você não tem, nossa. E aí você começou a achar um ponto comum. E nesse ponto comum, ela que não sabe nem de uma coisa nem de outra, bom, mas é na mão. Então vamos fazer dispersivo na mão. Depois qualquer coisa, Cristina de Guadalupe está lá atrás, é a última aqui dessa primeira fila. Porque eu tiver dito de certo ou de errado, vocês cruzam com ela lá atrás, tá bom? Mas que coisa preciosa é essa? De repente a gente, num papo super informal, aparece uma coisa que trata de uma terapia complexa. No livro a gente vem, é um caminho complicado danado para trabalhar a fibromialgia. De repente ela deu a dica aqui que pode simplificar tudo. Ou então quem já está trabalhando, experimenta, testa. É assim que se faz.